Gabinete Ana Sofia. Psicologia Integrativa. Consultas de psicologia, hipnose clínica, meditação e terapias holísticas. No Gabinete Ana Sofia Psicologia Integrativa vai encontrar respostas, soluções, vai integrar-se. Faça hoje mesmo a marcação de consulta através do 91 222 1024. Gabinete Ana Sofia, Psicologia Integrativa, Avenida Marechal Humberto Delgado, número 20, primeiro direito atrás. Siga-nos no Instagram, anasofia.psiquintegrativa. Com os erros do passado, poderá escrever um futuro diferente. Obrigada, Rafael. Bom dia aos nossos ouvintes, praticamente 12 minutos depois do meio-dia. Digo bom dia, ainda não almocei. E a Sofia também não. Olá, Sofia, seja bem-vinda. Olá, Alexandra, bom dia e bom dia a todos os nossos ouvintes. Como é que se encontra hoje? Sexta-feira, 24. Está sol ainda? Está sol e está bastante melhor do que ontem. Está. do que pelo menos o final do dia sim, de ontem, final que, do dia. Que estava assim um bocadinho. Porque a previsão diz aqui para uma chuvinha, um fim de semana com chuva, não é? E Sim. Pronto, e essa parte da chuva acaba sempre por nos deitar um bocadinho mais Sem para o dúvida. lado menos sorridente, mais cinzento da vida. Sem dúvida. Sofia, a escolha foi da Sofia e a Sofia quer aqui lançar um desafio. Antes de revelarmos o tema de hoje, embora quem esteve atento, eu já fui falando no tema, que tem a ver com a parte das relações laborais, era importante que a Sofia fizesse aqui um apelo. Fez-me em off, mas vamos aproveitar o direto, dizer que para já, para além da rádio 94 FM, cidadehoje.pt para o mundo, esta conversa está a ser transmitida na página precisamente da Sofia, portanto já temos aqui alguém a ver-nos em direto. Exatamente. Sofia, qual é o apelo? Aquilo que eu falei com a Alexandra há bocadinho era lançar aqui um apelo aos nossos ouvintes. É só para se aproximar do microfone. E a quem me segue na página, de lançar aí alguns temas, portanto, o que é que gostariam de me ouvir falar, que temas é que lhes interessam ou que problemáticas é que também lhes tocam e que faria sentido às pessoas ouvirem aqui. Que debatêssemos aqui um bocadinho, exatamente. Porque o objetivo da Sofia e o objetivo da Cidade Hoje, desta nossa parceria, é precisamente chegar a vocês, chegar ao público. Exatamente. E se nos enviarem, atenção que isto pode ser em privado, pode ser para as redes sociais da Sofia, pode ser para aqui para o 917221645 e hoje se tiverem alguma questão relativamente ao tema equilíbrio emocional nas relações laborais, podem fazê-lo. Um áudio, uma mensagem, estejam à vontade. Sofia, o porquê da escolha deste tema? Ora bem, Alexandra, antes de mais, este é um tema que nós hoje vamos focar um bocadinho na parte das relações laborais e porque, embora tudo aquilo que for falado aqui, nós podemos estender também para outro tipo de relações, portanto é válido também. E eu dei um bocadinho mais enfoque nesta questão das relações laborais porque nós estamos numa altura em que viemos de um cenário de confinamento em que as pessoas estiveram muito tempo a trabalhar em casa. E têm-me chegado muitas vezes pessoas que agora no regresso ao trabalho há obviamente a necessidade de se relacionarem novamente de forma mais próxima, portanto de forma mais física, com colegas de trabalho, com chefias, etc. E voltam a sentir algumas dificuldades. Portanto, aqui o conflito, não é? Nas personalidades. Exatamente. E nos feitios. Exatamente. Portanto, aquilo que eu sinto que no fundo não identifico como o meu, que está no outro. E daí eu ter dado este enfoque um bocadinho mais esta parte das relações laborais, porque de facto é uma situação que me tem chegado, em que as pessoas muitas vezes até me confidenciam que estavam bem quando estavam em casa, enquanto estavam no seu espaço, estavam a trabalhar e estavam a sentir a sua energia no fundo e que estava tudo bem, mas agora no regresso ao trabalho estão a ter estas dificuldades de relacionamento. E por isso era importante que refletíssemos aqui sobre alguns Exatamente. aspectos. A pandemia teve aqui um lado muito negativo, mas também teve aqui coisas boas que as pessoas se aperceberam, e na parte do trabalho esta foi uma delas. Muitos, passo a expressão, resmungaram quando foram para casa, para o teletrabalho, porque deixaram de ter aquela rotina, deixaram de ter o convívio, mas mais tarde aperceberam-se que estar na sua bolha,
se assim podemos dizer, no seu Exatamente. aconchego, conseguiam ter até mais produtividade do que em comunidade, se assim podemos chamar. O que é certo é que esta bolha, e como em tudo, e como disse a Sofia, estendendo, não é para sempre. Exatamente. E temos que saber lidar. Aqui, a Sofia cria também uma outra situação. Existem pessoas difíceis e ela diz mesmo o que são. O que são, Sofia, pessoas difíceis? O que são pessoas difíceis. Portanto, começamos exatamente por aí. Quando estamos a falar de um relacionamento, e lá está, não só na esfera laboral, o que é que são para nós pessoas difíceis? Quando nós dizemos, e no contexto de trabalho, quando falamos de ter um colega de trabalho, ter uma chefia, é difícil relacionar-me com ele, porque nós estamos a atribuir sempre características àquela pessoa. Características que muitas vezes até dizem mais sobre aquilo que eu sou do que aquilo que a pessoa propriamente é. Porque nós achamos que aquilo é tudo feito do outro. Exatamente, exatamente. Estamos a dar o nosso parecer, é aquilo que nós sentimos que o outro é, que não quer dizer que seja exatamente assim, não é? Portanto, o que é que são pessoas difíceis? E aí é o nosso ponto de partida, em nós percebermos o que é para nós uma pessoa difícil. É uma pessoa que é agressiva a falar, é uma pessoa, ou então exatamente o oposto, é uma pessoa que é demasiado emocional e nós não temos paciência para isso. Não é? É tudo para amanhã. Exatamente. Não é para hoje. O que é? Portanto, e se nós partirmos desta questão, nós vamos perceber o que é que em nós existe que não nos compatibiliza com o outro. Nós temos que perceber que somos diferentes, ponto 1. Exatamente. Não é? Pronto. Sim. E eu acho que esta parte de perceber que somos diferentes, e eu trabalho num conjunto de pessoas, não é fácil perceber que somos todos diferentes. Exatamente. E temos todas formas de trabalhar diferentes, embora o objetivo seja sempre em prol do sucesso de uma empresa. Exatamente, com um objetivo comum. Sim. Aqui, quando estamos a falar em empresa, vamos lá alargar relações, amizade, amor, por aí fora, não é? Exatamente, sentimentos. Exatamente, por isso é que eu disse há bocadinho, nós podemos estender isto também noutros contextos. Eu acho que a mesa de estúdio, para quem nos vê, é grande e não seria suficiente, Sofia, para estender em todos os caminhos, mas podemos abri-los. E a Sofia, também, palavras suas, porque certamente o sente em consultório, que é os rótulos que se aplicam devido às emoções que sentimos. Nós muitas vezes, sem querer, acabamos por rotular as pessoas. Exatamente, portanto, percebendo o que é pessoa, o que é para nós uma pessoa difícil, nós vamos depois partir para um outro ponto, que é que rótulos é que eu estou a colocar àquelas pessoas que eu chamo difíceis. Eu estou a dizer que ela o quê? Que ela tem uma determinada forma de agir, que está a ser agressiva. Vamos dar exemplos, Sofia. Exatamente, agressiva, impulsiva. Impulsiva, exatamente. Incompreensiva. O que é que eu lhe estou a chamar? Exatamente. Não é? Portanto, e quando eu estou a atribuir um rótulo a essa pessoa, eu já estou-me a colocar com as minhas defesas todas, não é? E isto é muito simples de nós percebermos, até no nosso contexto de dia-a-dia. Por exemplo, quando nós vamos a um determinado local e estamos numa fila de espera, por exemplo, estamos à espera de ser atendidos e percebemos que a pessoa que está do outro lado, que está ali com um comportamento, que está irritada, que até não está a ser muito simpática. Já está quase a querer levar tudo à frente e nunca mais sair daqui, exatamente. Não é? Aquela energia mesmo de ufa. Exatamente. Quando chega a nossa vez de sermos atendidos, nós já estamos chateados porque já estamos ali na fila há uma série de tempo. Ainda levamos com a energia de outra pessoa, não é? Nós tivemos a colocar àquela pessoa rótulos. A forma como eu vou agir com ela... De forma inconsciente, Sofia, de caladinhos. Forma inconsciente, a nossa mente. Exatamente. A forma como eu vou reagir com ela vai ser com base naquela análise que eu estive a fazer enquanto estive na fila de espera. Do comportamento que a pessoa também transmitiu, Exatamente. Portanto, agora uma pergunta, Sofia. Isso é errado? Ou de forma inconsciente nós fazemos quase como... É mesmo inconsciente, é automático. Sim. Faz parte de nós, rotularmos as pessoas. Faz, e o segredo está exatamente em fazermos o oposto, que é tornar-nos mais conscientes. Se nós tornarmos o nosso comportamento mais consciente, nós vamos estar mais conscientes daquilo que são as nossas limitações, a nossa forma de agir naqueles determinados momentos. Então podemos controlar de forma muito mais eficaz, porque se eu perceber isto, quando eu chegar à minha vez de ser atendida, eu posso respirar fundo e até chegar ali e tentar ter uma interação, um bocadinho até mais, se calhar na brincadeira com aquela pessoa, e estou a quebrar o gelo. E se calhar sou muito melhor atendida do que se for com 5 pedras na mão reclamar. Uma cara sisuda, muito antipática, não é?
que reclamar. Tipo, despache-se, manda-me daqui para tempo... fora, já estou aqui há tanto tempo. Exatamente. Faça o seu trabalho, eu pago-lhe para isto. Exatamente. Porque há muita gente, e desculpem lá, nós contribuintes achamos que pagamos, principalmente estamos aqui a falar mais até na parte do serviço público, Sim, que as pessoas têm aquela obrigação, porque sim, e nós achamos, porque sim, porque todos estamos a contribuir, porque se não fôssemos nós, aquele posto não estaria ali. Exatamente. E nós fazemos, e este exemplo é um exemplo do nosso dia-a-dia, não é? Mas nós fazemos isto muitas vezes nas nossas relações, e nomeadamente nas relações laborais, em que nós já estamos, no fundo, do pé atrás com os nossos colegas de trabalho, porque já sabemos que já estamos com aqueles rótulos todos, porque eles implicam com determinada situação, porque geralmente têm um feitio difícil. O que é isto? Portanto, percebermos isto e deixarmos fazermos o exercício de, e se não soubéssemos nada acerca desta pessoa, como é que nós reagiríamos? Pois, e eu passei dos rótulos, mas ainda temos aqui esta parte de gerir, não é? De gerir as relações. Exatamente, portanto passamos antes de as rotularmos, que era o que a Sofia estava aqui a tentar explicar. Exatamente, portanto, se nós tirarmos estes rótulos, nós vamos partir para esta questão de gerirmos as relações de forma muito mais eficaz. Portanto, esse é o nosso ponto de partida, tentarmos não rotular as pessoas, tentarmos não fazermos estes juízos de valor. Ok, nós já sabemos como é que elas são. E fazer aqui um exercício que é, imaginemos que nós temos um amigo, uma pessoa com quem nos damos muito bem, que há um determinado dia que está mal disposta e que tem uma série de atitudes. Como é que nós agimos com ela? Que estratégias é que nós utilizamos para agir com aquela pessoa que nós até gostamos muito? Então, se pensarmos nestas estratégias que utilizamos, porque é que não podemos aplicar isto a essas determinadas pessoas que estamos a rotular como difíceis? É usar o humor, é utilizar determinadas palavras, é até abordá-la e perceber o porquê dela estar a agir assim. Enfim, podem ser variadas... Temos aqui um senão, eu vou aqui dar um exemplo concreto. Muitas vezes o amigo ou a amiga com quem nos damos muito bem, quando entra no processo de má disposição, de atitudes que não são aquelas que estamos habituados, também não sabemos, há pessoas que não sabem mesmo lidar. Sim. E que também acabam, e voltando de atrás na conversa, por rotular. E no lugar de ajudar, vão julgar, vão atirar. Exatamente. Vão ainda, passa a expressão, irritar mais a pessoa. Dizer, olha, agora sou eu a dizer o exemplo, mas tu és uma valente chata, mas não te vais calar com isto. Exatamente. Mas não estão a tentar. Há aqui uma situação, Sofia, isto pergunta, em consultório e fora do consultório, pela sua experiência na área, que são muitos anos, é muito difícil pôr-nos no lugar do outro, tentar entender, porque acho que pelo menos por aquilo que eu sinto aqui, a nível de sociedade, somos egoístas. Desculpem-me lá, mas somos. Eu digo somos, também me estou a colocar. Muitas vezes temos dificuldade. Não é por não sermos sensíveis, mas estamos tão ocupados com tudo que muitas vezes não queremos parar um bocadinho para nos colocar no lugar e perceber o porquê da reação, e é aí que a Sofia vai entrar e ajudar. Como é que podemos agir? Quem percebe, quem conhece bem, tem aqui um dom. É uma pessoa feliz. E nós já nos cruzamos com pessoas na nossa vida assim e temos que agradecer, não é? Porque essas pessoas, nem precisamos de falar, se elas já estão, basta no olhar. Hoje estás mal disposta, hoje não é aquele dia. Exatamente. Não é? O que é que se passa, não é? Mas também temos aquela situação, ui, que cara é essa? Exatamente. Estás de trombas, não é? E por aí fora. Isto também acontece no trabalho. E no fundo estamos a ampliar os exatamente, e a pessoa está a ficar ainda mais indisposta do que tentar aconchegá-la. Exatamente. O que é que tem para nos ensinar a todos que estamos cá? E os nossos ouvintes continuam muito caladinhos. Vocês podem interagir. Se quiserem contar uma história, a Sofia ouvimos. Se quiserem partilhar uma história que tenham parecida com esta, no trabalho, no vosso âmbito familiar, amoroso, no que quiserem, no dia-a-dia, no cotidiano, se quiserem partilhar, ok, podem fazê-lo. Se não quiserem dizer o nome, enviem e ponham um anonimato e lemos, e depois acabam por ter aqui um conselho, podemos dizer um conselho da Sofia. Então. Ok. Pronto. Sobretudo é o nós tentarmos mudar aqui a nossa perspectiva. Portanto, já estamos no outro ponto, mudança de perspectiva. Exatamente, era exatamente isso que íamos falar a seguir. Portanto, mudar a perspectiva. O termos a capacidade de sermos empáticos com o sentimento do outro, a capacidade de perceber que, ok, ele está a agir assim, daquela determinada forma, é porque alguma coisa se passa,
não é? E então nós entramos aqui no campo da empatia, do percebermos que nós próprios também não estamos todos os dias da mesma forma. Há dias que estamos muito bem, outros dias que estamos menos bem. E esta é quase a premissa para o relacionamento, é entendermos que não tem que ser todos os dias maus. Aquilo que eu estava a dizer há bocadinho era nós tomarmos o exemplo como se isto fosse uma situação pontual. Nós sabemos que nas relações laborais muitas vezes as pessoas queixam-se que há todos os dias o mesmo padrão de comportamento da outra pessoa. E aqui entramos então no passo seguinte, que é... nem sempre nós também vamos estar dispostos para fazermos tudo certo, não é? E muitas vezes também nós vamos estar ali nas nossas relações laborais, também estamos nós mal dispostos e até não queremos ser muito ouvidos e queremos estar um bocadinho mais afastados no nosso cantinho, exatamente. Mas se nós tivermos a capacidade de no dia a dia nos irmos relacionando de forma mais empática, com um olhar mais neutro sobre aquilo que é o comportamento do outro, focado mais em mim, eu vou perceber que cada vez que eu quiser mudar o outro, eu tenho que começar a mudar o meu comportamento. Isto é incrível porque estamos aqui a ir ao encontro da energia, não é? Se a minha energia... Porque isto de mudar o outro é muito relativo, porque eu não mudo ninguém. É que isto parece assim uma coisa do outro mundo. Vamos lá. Eu agora até me virei aqui para quem nos está a seguir através da página da Sofia. Isto parece algo assim difícil, Sofia, mas não é. Não é? Nós estamos a conversar olho no olho. Não é? Sim. Não estou aqui a olhar para a cábula, não é? De vez em quando tenho que olhar, mas não estou. Sim, e acabo por, pela conversa, chegar aos temas que a Sofia... Porquê? Porque nós estamos a conectar-nos. Exatamente. É? Estou a tentar perceber e acabo só pelo olhar a ver esta evolução. Exatamente. Se aplicarmos isto com os nossos colegas de trabalho, ok, nós estamos mal dispostos, mas vamos tentar mudar o nosso estado de espírito e um exemplo, e porque na hora do intervalo vamos tomar um café juntos? Exatamente. São 2 minutos muitas vezes de conversa. Às vezes são os desbloqueadores. Exatamente, daquela situação. E compreendermos exatamente isso, Alexandra, é que eu passo a vida a dizer o outro é assim, porque é que ele não faz desta determinada forma, porque é que ele não é mais simpático, porque é que ele não é menos agressivo, porque é que ele é tão exigente, na tentativa de que ele mude. E quando eu não estou a mudar. Não é? E isto é que vai fazer a diferença, a forma como eu me vou posicionar perante o outro. Aquele exemplo que eu dei lá atrás, portanto, por exemplo, nós estarmos na fila, se o meu comportamento mudar, muito provavelmente aquela pessoa vai me atender de forma mais agradável. Portanto, a mudança tem que começar por mim e não pelo outro. Não posso estar à espera que o outro mude porque eu não gosto dele assim. Em muitas relações, mesmo no trabalho, Sofia, isto surge-lhe em consultório, acabam mal e as pessoas até acabam por sair do emprego, ficarem sem nada, porque simplesmente se recusam a este tipo de mudança ou de enquadramento no padrão da empresa onde trabalham. Sim. Atenção, vamos pôr aqui um parênteses, que há situações que são exceções a esta regra. Claro que sim. Quando estamos aqui a falar em violência, em assédio, não estamos aqui a falar isto é um dia-a-dia, de cotidiano. Portanto, se alguém do outro lado se sente um bocadinho lesado porque foi vítima, não é? Podemos claro, e estamos a falar destas questões, não é? Estamos a tentar aqui trabalhar no sentido de que as relações fiquem mais harmoniosas, mas é óbvio que há sempre um limite, não é? E há sempre uma escolha da pessoa em fazer a mudança, e nós iremos terminar depois mais à frente. Daqui a bocadinho a falar exatamente dessa possibilidade. Mas aqui a intenção da relação, do que estamos a falar agora, é de mudarmos as relações antes de chegarmos ao limite, que lá vamos chegar. Exatamente, portanto, de forma que prática. intenção é que eu tenho com aquela relação que eu estou a estabelecer, nomeadamente no trabalho ou noutra esfera qualquer? Qual é a minha intenção? É relacionar, é colocar mesmo essa força, essa energia de que eu quero me relacionar bem no trabalho. Então o meu foco vai estar em mim e não no outro. Sou eu que vou mudar o meu comportamento, algumas das minhas atitudes, para que chegue ao meu local e esteja em harmonia com todos os que me envolvem. Porque se eu já vou trabalhar mal disposto, e eu costumo dizer que há ali um sinal muito evidente quando as pessoas não estão felizes no trabalho, que é o domingo, ao final do dia. Portanto, o domingo é aquele... A segunda-feira
Para quem tem o É o domingo de calvário. descanso, obviamente que há pessoas que trabalham ao domingo, mas, portanto, aquele último dia de descanso em que as pessoas já estão ali A remoer ao fim do a dia, não é? somatizar muitas vezes, exatamente. Ai, tenho que voltar ao trabalho. E Ai, amanhã, meu Deus. exatamente. Uma coisa, obviamente, que foi tão bom fim de semana, estava mais um dia, mas pronto, vou trabalhar, tudo bem. Outra coisa é quando de facto nós sentimos ali algumas A emoções. energia, Sofia, pelo relato da Sofia, nós ao fim de semana, à hora do jantar ou antes do jantar, já estamos a puxar a energia negativa do regresso. Exatamente. Como é que podemos começar bem se já estamos, já vamos ter uma noite mal dormida, Exatamente. porque já estamos ali quase numa ansiedade quase de recusa. Exatamente. Portanto, é no fundo eu colocar a minha intenção de que não, esta semana vai correr bem, a minha intenção é ir em harmonia, em equilíbrio, com maior consciência daquilo que eu sou, daquilo que são as minhas capacidades, daquilo que é a minha autorregulação. E isso fará toda a diferença quando eu estiver a relacionar-me com o outro. Ora, continua a desafiar os nossos ouvintes, nós vamos estar à conversa mais ou menos até ao 12h40, temos ainda cerca de 10 minutos, mensagens escritas para o 917221645, se quiser ligar, dar voz aqui para o 252-301-781 ou 782, também pode fazê-lo. Ora, nem de propósito, agora olhei aqui para os tópicos, depois há os comodistas e há aqueles que têm mesmo força de vontade de mudar. Vamos descrever primeiro quem são os comodistas, na opinião e da experiência da Sofia. Ora bem, é importante, e antes de passarmos para o comodismo e para a mudança, perceber que o equilíbrio das nossas relações, portanto a harmonia que nós temos nas nossas relações é o equilíbrio que nós vamos ter na nossa vida. No fundo é o nosso motor do nosso bem-estar. Claro que é importante que eu esteja bem comigo, mas nós somos seres sociáveis, e então esta parte das relações é determinante no meu equilíbrio também. E então partimos para aquilo que é o comodismo versus a mudança. O que me leva a ficar na zona do comodismo, muitas vezes é o medo da mudança. É aquilo que eu chamo de a zona de conforto, que é a maior zona de desconforto. Porque muitas vezes é mais fácil estarmos neste desconforto, porque é o conhecido, do que abraçar o desconhecido. Exatamente. Porque a mudança também dói, não é? Muitas vezes nós termos que mudar, às vezes também nos custa. E quando nós estamos exatamente nisto que estávamos a falar dos relacionamentos laborais, é mais fácil dizer porque é que aquela pessoa não é de determinada forma e querer que ela mude do que eu própria mude. Porque a minha mudança custa-me a mim. Então eu acho sempre que se o outro mudar é mais fácil que as coisas vão Nós acontecer. Tentamos sempre poupar-nos. Exatamente, a dor, exatamente. não é? Da mudança ou do que for. Mas isso acaba por ser, lá está, um bocadinho egoísta, acaba por não ser também, não estar-nos a respeitar a liberdade do outro de ser como ele é. E isso é fundamental, cada um E a comunicação, Sofia, aqui tudo está, falámos em mudança, mas comunicar. Nós estamos numa época, numa geração, mesmo até no próprio trabalho, uma grande parte, eu ouvi isto com um senhor, numa entrevista, tive pena de não conseguir ouvir a entrevista até ao fim, conhecido de todos, Filipe Laféria, um grande senhor que começou muito novo a sonhar e que ainda hoje é um eterno sonhador. Diz-se que nasceu sem nada e tem 2 mãos cheias do nada, no entanto é uma pessoa feliz. Isto tocou-me tanto cá dentro, porque eu vivo numa sociedade em que eu ouço constantemente reclamações, por tudo e por nada, ou porque chove, ou porque está frio, ou porque está calor, ou porque não sei o quê, ou porque não sei o que mais. Quando eu ouço este senhor, que vive no sonho e que diz que o sonho comanda a vida, e que deixou ali uma frase que eu fiquei com ela no ouvido e que vou pegar aqui só para colher a opinião da Sofia. Ele diz que no ponto de vista dele, a nossa sociedade perdeu muito a partir do momento em que as tecnologias e as redes sociais começaram a criar as próprias bolhas de cada um. Deixamos de comunicar, de interagir, não é? Seja no emprego, seja nas relações. Sim. Muitas vezes até o fazemos simplesmente por escrito, porque estamos escondidos atrás de alguma coisa e não temos o confronto cara a cara, diz ela, não como nos nossos tempos de brincadeiras de recreio, de escola, não é? Em que as conversas, e onde o teatro tem essa magia, porque não há nada escondido, não é? Tem tudo que ser feito
às claras, às e claras, de forma, não há exatamente, ali espontânea. bolhas, as pessoas têm que encarnar personagens, mas também são elas próprias. Não sei se isto bate certo a opinião de um grande senhor, que ele já tem assim uma certa idade e muita experiência de vida, que também possa estar neste momento a prejudicar a nossa sociedade na interação direta para com o outro. Sim, sem dúvida, e a questão das redes sociais que a Alexandra falou muito bem, no fundo são muitas personagens que vemos ali, e não propriamente a vida real das pessoas, não é? Portanto, o que vemos muitas vezes é que as pessoas vão expondo aquilo que querem, da forma como o desejam, e não propriamente da forma genuína tal como são. Esta falta de genuinidade vai nos camuflando e vamos, no fundo, vestindo aqui armaduras que nos impedem de facto de nos mostrarmos tal como somos. E isso é um grande entrave naquilo que são os nossos relacionamentos, porque nós vamos nos relacionar com o outro muito como ele quer ou como está à espera, e não segundo aquilo que eu de facto sou. Portanto, a verdade é que quanto mais nós nos despirmos destas capas e formos como de facto somos, tocamos mais o outro de forma genuína, e estamos sim a fazer com que o outro nos sinta de forma mais genuína e também se sinta à vontade para se mostrar. Porque esta questão das relações também parte muito daí, que é, nós identificamos isto que estamos a falar de forma inconsciente. Nós, quando estamos com alguém, se nós formos falar de forma genuína, o outro sente-nos. É como se houvesse exatamente aquela identificação dessa energia do relacionamento. Se nós estivermos a ser genuínos, se nós estivermos a ser puros, o outro vai nos sentir, e portanto também não vai precisar de se mascarar, de colocar essas capas muitas vezes da força, da resistência, da autoridade, como muitas vezes vemos nestas relações laborais, porque vai nos sentir de facto da forma como nós somos. E isso também é muito importante, nós nos capacitarmos disso, deixar-nos de vestir estas armaduras todas nos relacionamentos, e é isso que vemos muitas vezes nas redes sociais, infelizmente. Sim, é verdade. É mostrar, é parecer e não ser. Exatamente. É parecer e não ser. Ora, Sofia, entretanto, eu sei aqui um bocadinho, embora não querendo ser do tema da conversa, só para nos posicionarmos, se falta a Sofia aqui na interligação, mudança, estamos comodismo e mudança. Mudança. Estávamos a falar exatamente desta questão então de mudar ou não mudar. Ficamos, recordo-me, no comodismo. O comodismo é aquele que não quer avançar, e depois o avanço à mudança. O avanço para a mudança, que muitas vezes é de facto o ter a coragem de mudar, de fazer alguma coisa. Muitas vezes dói-nos mais até a própria mudança do que ficar na zona de comodismo, mas é aquilo que eu chamo, no fundo, uma questão de tempo. Ou seja, se eu fico no comodismo, eu fico numa determinada dor, que mais cedo ou mais tarde ela vai continuar a doer e vai despoltar ali, muitas vezes até um quadro de ansiedade, depressão, etc., alguma patologia que possa ocorrer. Quando eu estou a falar de mudança, essa mudança pode implicar de facto uma dor, mas é uma dor que então eu vou vivê-la agora, vou superá-la agora, e eu sei que amanhã, depois, no dia seguinte, exatamente, vou estar melhor. A curto prazo eu irei estar melhor. Portanto, vale sempre a pena, quando nós estamos descontentes com alguma situação, começarmos por algum lado e não deixarmos arrastar esta dor. Quando eu falo de mudança neste contexto, eu não estou a falar de mudar de emprego. Exatamente. Não tem que Pode ser necessário. Exatamente, não tem que ser necessariamente isso. Pode partir esta minha mudança interna, na forma como eu olho, o mudar de perspectiva, como falamos há um bocado, como é que eu olho os relacionamentos e de que forma é que eu internamente posso trabalhar isso para que me relacione melhor com o outro. Claro que num limite a mudança pode ser então cortar, exatamente, e então cortar esse relacionamento, porque não precisamos estar sempre neste estado de sofrimento. E quando chegamos ao limite, como disse a Sofia, todos temos um limite, e eu acho que qualquer ser sente o limite. Exatamente. E já diz o velho ditado, quem muda Deus ajuda. Portanto, pensando ali na perspectiva de que aquela vai ser um passo certo numa mudança. E atenção, Sofia, porque tudo que foi dito até aqui, quando há neste corte, houve uma aprendizagem durante aquele período de tempo.
pode ser meses ou até anos, que provavelmente quando a pessoa muda, diga-me, Sofia, ela já não vai se calhar cometer os mesmos erros. Sim, ou leva ainda dentro dela todo aquele carregamento, não é? E vai continuar a ter o mesmo comportamento. Pela sua experiência, há sempre ali lentamente uma alteração para se tentar integrar melhor, porque ela vai ter um desafio na integração, seja a nível profissional, mais uma vez, no âmbito de mudança profissional, ou mesmo na parte da sociedade. Sim, todas as nossas experiências de vida, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida é a nossa bagagem, portanto é tudo aquilo que nós vivenciamos e todas as nossas aprendizagens. Vai depender se esse padrão se vai repetir ou não da mudança que nós fazemos. Se essa mudança de facto é efetivada em nós. E vamos quase concluir, e vou aqui atrever-me a mudar para a mudança do outro começa em nós. Exatamente. Que estamos com 4 minutos para concluir. Tá? Exatamente. Nem de propósito, está tudo interligado. Está tudo interligado. A mudança do outro facto começa mesmo em nós, e essa mudança que a Alexandra me estava a questionar. Claro que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e percebemos, isto está-me sempre a acontecer, eu estou sempre a bater nestas relações. Porquê? Se calhar é porque eu ainda não mudei. E a minha energia, aquilo que está a vibrar dentro de mim, é que está a atrair essas situações. Então isso são chamadas de atenção para que de facto eu procure ajuda ou procure alguma forma de me ajudar a mudar o meu padrão. Vamos dar o exemplo... surgiu-me agora assim repentinamente a teimosia, aquela pessoa tão teimosa que não quer, mas se reparar, e como disse a Sofia, vai levando a teimosia sempre à mesma dor e sempre à mesma situação. Exatamente. Não é? Vai ter que tentar ser mais flexível e menos teimoso ou teimosa. Exatamente. É um exemplo que pode acontecer. Se eu estou sempre a persistir que as minhas ideias é que estão certas, e não estou a ser flexível ao ponto de ouvir o outro e de perceber que de facto eu posso ser aqui flexível, eu posso ouvir, eu posso até permitir fazer diferente, vou estar sempre a atrair as mesmas situações, e isto é válido em todos os campos. Muitos dos nossos ouvintes devem se estar a identificar tanto no trabalho como nos padrões familiares. Exatamente. E com todo respeito aos pais, as gerações mais antes da nossa geração, não é? Não são todas, obviamente, mas uma grande parte dos nossos pais são o poder de, já falamos disso precisamente na primeira conversa, a semana passada, do eu quero, posso e mando. Isto acaba tudo por falou-se ali no início do ano letivo, na flexibilidade para com os filhos, e aqui estamos agora a falar num todo, já quase na vivência da vida adulta, e muitos vão até ao fim da vida com aquela teimosia. Quantas vezes ouvimos, se calhar já perdeu conta a Sofia, de ter um relato de dizer assim, o meu pai ou a minha mãe, ou inclusive o meu filho, é tão teimoso, mas tão teimoso, Sofia, que eu já não sei como lidar com a teimosia. Neste caso, vamos lá ajudar, Sofia. Quando o outro não muda essa teimosia, pela sua experiência, Sofia, isto vai ser com chave de ouro, 2 minutos, qual é o conselho que a Sofia dá para... Vou ser eu não sou eu a teimosa, mas tenho alguém à minha frente que não é Sofia, mas pronto, a Sofia é muito teimosa. Como é que eu lido consigo, Sofia? Então, se nós estamos, primeiro de tudo, nós é que estamos a identificar o outro como teimoso. Porque é que ele para nós é teimoso? Porque ele se calhar não está a fazer... a Sofia é teimosa? Porque ele se calhar não está a fazer aquilo que eu quero. Pois não, Sofia não está. Não é? Não está a respeitar o horário. Vamos continuar mais. E depois, como Portanto, é que eu posso ajudar? Se ajudar? calhar eu também estou a ser teimosa em algum aspecto. Portanto, estamos aqui a medir forças. Duas teimosias. Porque ele está a ser teimoso, porque eu também estou a ser teimosa. Estamos aqui a puxar os dois. Alguém tem que parar. Claro, nós temos aqui que encontrar o equilíbrio. Que necessidade é que está por trás dessa teimosia? É a afirmação de poder? É o quê? Portanto, aquela pessoa está a ser teimosa, porquê? E será que vale a pena eu continuar a bater de frente com a Sofia? Exatamente. A Sofia não quer ficar com as rodas que eu fico a parte da bicicleta. Assim, não é? Exato. Dividimos metade e até ficamos bem. É tentarmos encontrar o ponto de equilíbrio, falar, comunicar abertamente, de forma consciente. Eu perguntar mesmo à Sofia, olha, mas tu consegues ir só com a parte do volante e eu só com a parte das rodas? Não andamos. E se fôssemos as duas na bicicleta? Exatamente. Não é? Aquelas bicicletas, Sofia, que têm 2 assentos e rodávamos as duas. Porque não é? Porque não? Até estávamos as duas a puxar a energia. Ficávamos as duas e se calhar contentes. íamos chegar ao fim com mais apetite para o almoço, com este sorriso aberto, exato. Não é? Tipo, porque isto acaba muitas vezes, e eu fiz isto de forma, não foi pensada, surgiu mesmo de forma natural. Muitas vezes para
apaziguarmos não é? Porque fizemos aqui uma brincadeira de teimosia. Sim. Não é? Até a forma de brincar sai de forma subtil. O humor é um grande desbloqueador destas situações. Nós às vezes entrarmos por aí, acaba e por o outro fica todo contente e o pronto, e gelo. até passou e andou, não é? É isso mesmo. Portanto, é o olhar, porque é que eu também o estou a identificar assim, não é? Então o que é que eu posso fazer? Posso ser, se calhar eu, lá está, flexível, e ele vem um bocadinho... Sofia, estamos um minuto à frente, mas tenho que lhe perguntar isto, só porque alguns ouvintes podem pensar, mas eu estou a deixar de ser eu e eu estou a fazer uma cedência e estou a ser eu a afrouxar, não é? E estou-lhe a dar razão. Não tem a ver com isso, não tem a ver com o dar razão, não tem a ver com ser permissivo, tem a ver com eu equilibrar as minhas necessidades com as necessidades do outro. Por trás desta teimosia, o outro há de ter alguma necessidade de ser satisfeita, e eu também, porque eu também estou a puxar para o outro lado. Se nós nos equilibrarmos, nós estamos a satisfazer os dois, portanto não estamos a aqui entrar ninguém ganhou, ninguém perdeu, não. Ou os dois ganharam pelo menos uma parte de espírito. Exatamente. E um equilíbrio. Sofia, como disse a semana passada, vou reforçar, eu estaria à conversa pela tarde dentro, mas não podemos, obviamente, mas chegou aqui alguma coisa e eu, antes de me despedir da Sofia, vou só verificar se a situação era para a Sofia. Não é, pronto, mas queria tirar aqui a prova dos 9, e aproveito já para dizer que depois das 2 da tarde vamos ter os discos pedidos e vão guiando já algumas mensagens relativamente a este assunto. Sofia, vamos voltar a desafiar os nossos ouvintes antes das despedidas. Algum assunto que queiram ver para a semana, conversado aqui nas ruas da cidade com a Sofia, é só enviar. Podem enviar para a rádio ou diretamente para a Sofia. Sofia, quer só lembrar as redes sociais, contacto telefónico, para chegar diretamente? Sim, o contacto telefónico é o 912221024. As redes sociais é anasofia.psiquintegrativa, portanto, tanto no Facebook como no Instagram. Sofia, só rapidamente, temos tempo, uma mensagem ou um tchau, um beijinho para os nossos ouvintes. Um obrigada por estarem desse lado e por me ouvirem. É sempre um prazer vir aqui à rádio falar sobre estes temas. Ficamos felizes, pelo menos de coração cheio. E aventurem-se de facto à mudança, não tenham receio de mudar e de fazer mais, sobretudo por vocês próprios, porque o segredo está exatamente aí. Isto agora sou eu, sigam a Sofia nas páginas, porque setembro é mês de mudança. Eu já li muito sobre isto, foi escrito pela Sofia e não é perda de tempo, mas ganho. Exatamente, ok? Para além disto que a Sofia aqui teria muito mais para dar à cidade hoje e aos nossos ouvintes, vocês vão se encontrar nas palavras, nos textos escolhidos e até nas fotos, nas imagens publicadas, postadas pela Sofia. Sofia, mais uma vez, marcamos encontro para a semana. Obrigada, Alexandra. Um ótimo fim de semana, um beijinho. Obrigada e um beijinho. Até, não sei se será na sexta-feira, provavelmente na a Sofia ainda virá mais cedo. Exato. Estamos aqui a programar para quarta-feira, mas eu depois deixo-vos toda essa indicação. Entre a dor da mudança e a dor de a deixar permanecer, a escolha é sempre sua. Gabinete Ana Sofia. Psicologia Integrativa. Consultas de psicologia, hipnose clínica, meditação e terapias holísticas. No Gabinete Ana Sofia Psicologia Integrativa vai encontrar respostas, soluções, vai integrar-se. Faça hoje mesmo a marcação de consulta através do 91 222 1024. Gabinete Ana Sofia, Psicologia Integrativa, Avenida Marechal Humberto Delgado, número 20, primeiro direito atrás. Siga-nos no Instagram, anasofia.psiquintegrativa. Com os erros do passado, poderá escrever um futuro diferente.